Olha só, a história de hoje não é sobre aqueles craques milionários, nem sobre estádios gigantescos. Não, nada disso. A gente vai falar de um futebol que é, na verdade, a alma de pequenas comunidades. Uma paixão que pulsa muito forte lá no sul do Brasil e que, olha, teve que lutar e muito para sobreviver. E para a gente ter uma noção do tamanho disso do que a gente está falando, basta ouvir o que um jornalista local, o Altemir Lima, escreveu lá em 1996. A frase é forte, olha só. Tirem tudo do povo nortense, só não tirem o futebol. Quer dizer, isso aqui resume tudo, né? Mostra o peso que o futebol amador tinha e ainda tem para a identidade da galera de São José do Norte. Então, vamos lá? Vamos mergulhar nessa história. Para situar todo mundo, a gente está falando de dois lugares vizinhos, lá no extremo sul do Brasil, a Ilha dos Marinheiros e a cidade de São José do Norte. E nesses lugares, o futebol de domingo, nossa, ele é muito mais do que só um esporte. É de verdade o grande pilar da vida social da comunidade. E é aqui que entra um conceito que é chave para entender tudo isso: sociabilidade. E calma, não é só sobre socializar e ir numa festa, é bem mais profundo. Pensa na sociabilidade como a cola que une uma comunidade, sabe? E nessas cidades, os clubes de futebol eram o grande motor disso tudo, o lugar onde tudo acontecia, o ponto de encontro, o coração da vida em comunidade. E tem uma fala do Ronaldo Nunes de Oliveira, que foi jogador lá na Ilha dos Marinheiros, que, nossa, desenha isso perfeitamente. Ele relembra aquela época de ouro, sabe? Quando os times eram basicamente formados pela vizinhança. Metade do time era da chácara dele, filhos dos tios, tudo vizinho. A equipe era literalmente uma extensão da família e da comunidade. Certo. Mas como é que uma paixão dessas vira algo tão grande e organizado? Bom, o futebol ali cresceu de um jeito bem natural, bem orgânico. Começou com aquelas peladas informais, sabe? O jogo no campinho de terra. E aos poucos foi evoluindo para um sistema super organizado, bem competitivo mesmo, com dezenas e dezenas de clubes. E para a gente ter uma ideia do tamanho que isso tomou, dá uma olhada nessa lista. Ao longo da história, o Campeonato de São José do Norte chegou a ter 49 clubes. 49! Muitos deles fundados lá atrás, nas décadas de 30, de 40. Era impressionante. Praticamente cada vilarejo, cada cantinho da zona rural tinha o seu próprio time, com seu próprio orgulho, sua própria identidade. Só que aí, alguma coisa começou a mudar. E para pior. Esse gráfico aqui mostra uma queda que é, assim, assustadora. Pensa bem, em 1980, no auge, eram 34 clubes disputando o campeonato. Aí a gente pula para 2023, o número cai para 11. E em 2024, apenas 8. A grande pergunta que fica é: o que raios aconteceu? Por que essa queda tão brusca? E a resposta para essa pergunta, o que é mais surpreendente, não estava dentro das 4 linhas do campo de futebol. Estava na economia da região. O destino desses clubes estava completamente amarrado, entrelaçado, com a principal fonte de renda de São José do Norte. Essa linha do tempo aqui deixa essa conexão muito clara. Olha só, dos anos 50 até os anos 80, a economia da cebola em São José do Norte estava bombando. Era a capital da cebola do Brasil. E esse dinheiro todo, claro, financiava um futebol amador super forte. Mas aí, a partir de meados dos anos 80, o setor da cebola entrou em crise. E qual a consequência? Dificuldade financeira e um êxodo rural gigantesco. Os jovens começaram a ir embora do campo para procurar vida na cidade. O resultado disso para o futebol foi, nossa, simplesmente devastador. Porque se os jovens vão embora da zona rural, quem é que vai jogar nos times? Os clubes ficaram sem jogadores. Uma tradição de quase um século de história, de rivalidade, de festa, estava literalmente correndo o risco de acabar, de desaparecer. Bom, com a corda no pescoço, os clubes precisavam dar um jeito e encontrar uma saída para não ter que fechar as portas de vez. E a estratégia que eles adotaram, essa deu o que falar. Foi bem polêmica. Eles começaram a recrutar e, principalmente, a pagar jogadores de fora das suas comunidades, os famosos forasteiros. Isso, claro, gerou um debate gigantesco. De um lado, tinha a visão mais tradicionalista, a galera do futebol raiz, como o ex-jogador Guaraci Ferrari. Para ele, o jogo perdeu a alma, sabe? Aquele calor humano. Mas, do outro lado, tinha a visão pragmática, como a do radialista Oswaldir Santos. Ele dizia, olha, se for só com jogador local, os clubes com mais grana vão pegar todos os melhores e os pequenos vão morrer. Era uma questão de sobrevivência e equilíbrio. E para a gente entender a dimensão da transformação que isso causou, chegamos neste número aqui, R$800. É isso mesmo, R$800. Esse é o valor que um jogador de destaque pode ganhar para jogar um único jogo. Uma partida de futebol, que a gente ainda chama de amador. É uma realidade completamente diferente, né? Essa nova realidade virou o jogo de cabeça para baixo.
Os jogadores passaram a receber por partida, com bônus que, pasmem, podiam incluir até móveis e eletrodomésticos. A competição deixou de ser só dentro de campo. Virou uma disputa de quem tinha a melhor estrutura, a melhor sede, o melhor vestiário. A verdade é que aquela linha que separava o futebol amador do semiprofissional, ela simplesmente se apagou. E tudo isso leva a gente para a grande questão, para o centro do debate. Com uma transformação tão profunda como essa, o que é que se ganhou e o que é que se perdeu nesse processo todo para salvar a tradição do futebol local? Vamos começar pelo que se ganhou. A verdade é que, ao se reinventarem, os clubes sobreviveram. A tática, por mais polêmica que tenha sido, funcionou. Os jogos de domingo continuam acontecendo. E as comunidades, tanto na Ilha dos Marinheiros quanto em São José do Norte, não perderam seu principal ponto de encontro, seu espaço de sociabilidade. Por outro lado, o que se perdeu? É inegável que uma conexão muito forte se transformou. Os times já não são mais aquele espelho fiel da comunidade local. Parte daquele calor original, sabe? Aquela vibração de ver o seu primo, o seu vizinho, o filho do seu amigo jogando, isso, em grande parte, ficou pelo caminho. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que vai muito além das 4 linhas do campo. O que acontece quando uma comunidade se vê numa encruzilhada? Ou ela deixa uma tradição tão querida morrer, ou ela muda a essência dessa tradição para mantê-la viva. É uma escolha muito difícil que nos faz pensar sobre o que é cultura, o que é tradição e como a gente lida com a mudança. Fica aí a reflexão.